A gente vai continuar o nosso bate-papo com os artistas, né, os profissionais, os músicos, aqueles que fizeram história nesse projeto que a Banda Placa está executando. E a gente está agora com o Fernando Canto. Fernando Canto é muito conhecido aqui na cidade, no estado e, por que não, na Amazônia, né, Fernando? A gente queria saber algumas curiosidades suas, né, inclusive na questão da música, né? Como começou a música na sua vida? Você, em algum momento, foi influenciado pelos seus pais? Eu creio que sim, porque minha mãe, além de ela era professora, ela escrevia poesias, e meu pai também tocava violão. E antes disso, ele na terra dele, no interior do Pará, ele tinha um conjunto com os irmãos dele. Isso decididamente foi muito importante assim essa trajetória, né, que envolve literatura e música sobretudo. Eu comecei na realidade tocando influenciado pelo som dos Beatles, do Rolling Stones, o pessoal todo final da década de 60. Inclusive os Beatles já tinham até terminado, mas ficava o eco, né, daquela música maravilhosa, exatamente. E a partir daí eu comecei a frequentar a paróquia de São Benedito, a de Jesus de Nazaré, onde fiz parte de um grupo musical também. Na realidade de dois, tanto Jesus de Nazaré como na paróquia de São Benedito. E de lá foi um passo para a gente começar a trabalhar também com festivais de música e seguir adiante, né, compondo sobretudo e participando das atividades culturais aqui dentro da capital. Pois é, agora os seus pais tocavam o que na época? O que não era os Beatles já na época? Já eles tocavam Beatles, Rolling Stone, ou era outro tipo de música? Era outro tipo de música bastante antigo, né? Porque eu sou o terceiro irmão de uma família, meu pai já tinha se casado um pouco já meio passado, mas ele tocava essas músicas assim antigas, tipo Seresta. E junto com isso eu também participei de muitas rodas de seresta com pessoas aqui da cidade, como Tio Biro, Amazonas Tapajós, Edivar Mota, Lino, e tantos outros que agora não me vem o nome, Dr. Edson Correia, por exemplo, Simonel Sobral. E nós participávamos muito disso, né? E eu fui aprendendo aos poucos, muito assim, de forma autodidata. Inclusive, perto de casa morava um exímio tocador de violão que se chamava Gato, que é irmão do Lolito. O cara sempre passava perto de casa e me ensinava alguns toques assim, que foram bem importantes para o desenvolvimento dessa minha pequena capacidade de tocar, que na realidade eu não sou um instrumentista, né? Eu vivo da música há muito tempo, mas normalmente como compositor e letrista. Quer dizer que você teve bons professores, né? Na realidade, os professores que nós tínhamos era assim, en passant. De vez em quando aparecia um, outro ali e tal, e a gente ficava sempre de olho, imitando. Até uma brincadeira em casa, porque meu irmão mais velho também tocava, e toda vez que ele estava tocando, que a gente estava brechando ele tocar, que ele percebia que eu e meus outros irmãos do grupo Pilão também, percebia que a gente estava tocando, ele virava o violão ao contrário, só de bandalheira mesmo assim, para a gente não aprender. Mas depois, sua brincadeira, a gente se integrava e aprendia. Certo. Aí veio a questão da moda, né? Que era Rolling Stones, Beatles e tal. Após esse aprendizado, vocês começaram também a tocar alguma coisa sobre essas bandas que faziam com que a gente participava do modismo? Na realidade, o país estava sob o efeito dessa uma contaminação, digamos assim, do rock, né, da música, que aqui no Brasil se deu o movimento da Jovem Guarda, né. Aí começou a surgir muitas outras oportunidades, assim, ritmos, né, de cantares diferenciados, que influenciou também a juventude local. E com isso a gente passou também a tocar em grupos, em conjuntos de festas, né, de bailes, e paralelamente também participando de festivais de música. Isso, a primeira vez que eu participei foi em 1971, com uma música chamada Laguinho, 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 juntamente com o poeta Odilardo Lima, lá do Laguinho, onde nós morávamos. E isso foi fundamental, porque a partir dali eu comecei a conhecer várias pessoas, acompanhei o Hernani Guedes, o Manuel Sobral, conheci tantos outros assim que foram fundamentais na minha vida posteriormente. Okay.
Agora vamos falar um pouquinho da infância e da infância do poeta e do músico Fernando Canto, né? Você tem alguma curiosidade para falar para a gente aqui sobre como foi um pouquinho mais da infância de vocês? Para dizer a verdade, eu gostava tanto de música que fazia umas guitarras de pau com corda de nylon para tocar. Improvisava e depois vendia para a molecada de perto de casa. Na realidade já era um fabricante de guitarra de pau, de madeira, né? E depois, já no ginásio de Macapá, eu cheguei a tocar surdo na banda do Mestre Oscar. Foram algumas vezes só para ensaio nos desfiles da Semana da Pátria, que naquela época a gente era obrigado a ir mesmo. Que saudade, né, dessa época, né? Tudo tem seu tempo, né? Tem uma recordação, umas memórias assim interessantes, da mesma forma como a gente também faz uma certa força para ter certos esquecimentos, que não era um período tão bom politicamente, não. Claro que a gente tem saudade da vida da gente naquele período, mas fragmentos da nossa vida também se perderam ali em função da opressão, da ditadura, das coisas que nós não tínhamos liberdade para fazer. Mas essa participação dos músicos nas bandas era concorridos, né? Era um negócio marcante. É verdade, eu cheguei a tocar no conjunto Os Mocambos, que depois a gente tocou muito em baile, né? Principalmente na sede do Macapá, na Assembleia Mapaense, que não existe mais. Macapá também não há mais. Sede do trem, motoristas e tantos outros lugares assim que a gente participou tocando, Amapá Clube. Mas foi a partir dali, desse conjunto Os Mocambos, que a gente começou a pensar na possibilidade da gravação de um disco. E meio assim que de forma bem corajosa, bem ousada, o seu Hernani conseguiu fazer a gravação de o seu Hernani Guedes, que era o dono do grupo, dos instrumentos e tal, fazer a gravação de um disco que representasse também a cultura local. E o disco se chamou Mar Abaixo. Foi uma coisa assim muito engraçada, porque nós já tínhamos vindo de outros festivais em 1972, e quando fomos gravamos numa sala na casa do fotógrafo e sociólogo Alberto Shoa, e os instrumentos estavam todos assim espalhados no meio da sala e todo mundo tocava ao mesmo tempo. Quer dizer, naquela época não existia canais, era um pequeno gravador que existia no meio da sala, onde a bateria, o contrabaixo, todos os instrumentos estavam ligados e os cantores cantando com o microfone ligado. E foi muito engraçado, até porque tem uma música minha chamada Devaneio, gravada na época, José Maria Santos, que hoje depois se tornou o João Maçã, um cantor conhecido aqui na Guiana, aqui na Amazônia. E quando ele estava gravando, quando ele começou a gravar, um cachorro começou a latir lá perto. Aí ele disse: para a gravação que a gente vai tirar esse cachorro daí. Aí o Zé Maria mesmo, na segunda vez que o cachorro latiu, que estava tocando, ele pegou o cachorro e levou lá para um quarteirão adiante. Aí voltou. Queria se livrar do cachorro, né? Do som. Quando ele foi tocar a terceira vez, não teve jeito mais, o cachorro latiu, e permanece isso até hoje no início do disco, da música Devaneio. Aí tocavam com Aldomar Henriques na guitarra, Pedro Balheiro na bateria, o Cícero Melo cantando, Guimarães no contrabaixo, tinha o Raimundinho, que chamávamos carinhosamente de Estrábico para ele, no teclado, o seu Hernani no violino, enfim, o Zé Maria no contrabaixo. Era um conjunto que a gente participava de várias festas, até no Oiapoque nós chegamos a tocar. E cantávamos também em inglês, em espanhol, e tudo isso assim, era muito bem estruturado, muito bem ensaiado, né, que nós tínhamos essa preocupação. Eu me lembro que nós gravamos esse disco, e ele foi uma novela para ele aparecer. Ele só foi aparecer em 74. Isso foi gravado em 72, 73, se não estou enganado. Isso demorou muito tempo. Porque era tudo mais difícil naquela época, né? E foi feito um LP, né? Um LP que foi levado para Rosenblitz, a gravadora Rosenblitz de Recife, para ser filtrado, e se perdeu, a fita se perdeu. O senhor Hernani sabe bem essa história, porque realmente foi uma novela. Mas ao chegar aqui, as músicas começaram a tocar e assim dava uma satisfação muito grande. Eu não estava mais aqui, que eu tive que viajar para Belo Horizonte,
nessa época, no final de 73, quase que eu não termino meu segundo grau, em função de uns acontecimentos políticos aí. A gente era mal visto pelo fato de usar o cabelo grande e tocar em conjunto. Então, automaticamente, tu era cachaceiro ou maconheiro. Não podia, tinha que se enquadrar nisso aí. Então, havia um preconceito muito grande, muito forte. E quando nós fomos presos na época do Engasga, porque nem mesmo a gente estava sabendo o que estava ocorrendo, eu tinha 18 anos de idade, não tinha uma formação marxista, que eu fui ter depois na universidade. Então, isso realmente representou uma ação traumática muito forte na minha vida, que é difícil às vezes dizer, porque posteriormente, quando eu voltei de Minas Gerais, depois de ter ganho alguns festivais por lá, voltei para cá, a gente era muito perseguido, ia preso por qualquer coisa aqui, no tempo da ditadura braba mesmo, só pelo fato de termos amigos que supostamente estariam envolvidos com uma situação que na realidade não existiu, uma coisa assim surreal, fantástica, que só mesmo as coisas aqui na Amazônia são capazes de representar pela sua própria imensidão e pela sua aventura antropológica da feitura das coisas, como criação de uma polícia, por exemplo. Então eu via isso assim tudo com muito cuidado, pelo fato de fazer música de protesto. Muitas músicas nossas eram censuradas, e isso tinha assim, um peso muito forte em relação à construção de uma base de música popular. E nós fazíamos isso. O Grupo Pilão surgiu de uma situação de um festival onde não aceitavam que nós colocássemos palavras como marabaixo, como cachaça, como coisas bem nossas, sob um protesto na música geofobia, que significava, no caso aí, isso foi um neologismo criado por mim, medo da terra, falando a respeito do agricultor, tal, e dizia que hoje é dia de alegria, Zé, de uma forma muito triste, para colocar essa ironia toda, que na realidade eu não vivia um período negro da ditadura ainda. E quando colocamos um pilão como instrumento musical, também foi um escândalo para aqueles jurados conservadores, que, por ironia do destino, eu fiz o Álvaro não gosta muito que a gente fale assim de arranjo, mas eu fiz o arranjo do primeiro e segundo lugar, as músicas que tiraram primeiro e segundo lugar, que era do Silvio Leopoldo, por incrível que pareça. E nesse dia, nesse festival, duas músicas minhas foram censuradas, e essa outra, Geofobia, participou, mas não ficou com nenhuma classificação. Então, eu lembro que quando deu o resultado, sob protesto, o pessoal do Laguinho, o pessoal que estava no festival, uma juventude toda, dizia, fazia seu protesto, caminhando por lá, fazendo sua onda, e na semana seguinte, os jornais aqui eram semanais, eu me lembro que apareceu uma manchete no jornal do Povo, escrito, festival termina com vaias ao júri caduco e alienado. Até hoje eu tenho essa matéria, porque faz parte da história do Grupo Pilão, que é ali que surgiu o grupo. Então, a partir daí a gente começou uma trajetória, né, de estabelecer algumas metas, principalmente o mapeamento musical e folclórico do Estado. A gente conseguiu muitas coisas. Depois a gente começou a gravar, né, e mais tarde, já em 86, já fora terminada a ditadura, já voltado ao Estado Democrático, que foi em 85. Em 86 nós fomos pela primeira vez a Caiena participar do Festival do Platô das Guianas, juntamente com uma comitiva de muitos artistas, e de agentes culturais, né, de diversos segmentos, com pintores, até mesmo gente ligada à gastronomia, e que foi muito importante esse contato, porque pelo menos começou a ter uma relação mais pragmática dos nossos vizinhos estrangeiros com o Amapá. Fernando, você tem uma história fantástica, né? Deu para conhecer. Os mais jovens que vão assistir já pode ter uma ideia de que situação se passaram, né, na época da chamada ditadura, né? Esses fatos que você não gosta de lembrar. Mas vamos um pouquinho para frente, né? A questão da criação do bloco Cubalança, né? Que já veio já. Está aqui no script. Você queria
Você pode passar pra gente como foi essa história de montar o bloco, como foi para sair? Que época saiu realmente esse bloco? Foi em 86 na Copa do Mundo, não estou nem lembrado onde foi, se foi na França ou não foi na Itália. O pessoal da rua de casa. Foi no México. No México? México, 86, né? Mas o Brasil, quando o Brasil perdeu, aí o pessoal. Foi. Falou para a França. Aí o pessoal de perto de casa estava fazendo uma torcida com instrumentos de percussão, né, de carnaval. Aí resolveram cantar aquela música: o Brasil vai lançar foguete, Cuba também vai lançar, lança Cuba lança, que eu quero ver Cuba lançar. Então a partir daí eles começaram a fazer isso, né, e nós, na realidade. E quando foi no próximo carnaval, já de 87, organizamos tudo, participamos, inclusive uma música muito interessante a respeito do prefeito da época, que era Azevedo Costa. E depois de 87, em 87 eu viajei novamente para Belém para fazer uma pós-graduação e com a família, né? Acabei passando 10 anos lá. E quando voltei em 97, recomeçamos a compor, né, com uma característica toda especial, que é sempre mexendo com a personalidade do bairro, né, que algum fato engraçado, alguma coisa assim significante que mova o conhecimento dessas coisas, dessa produção, digamos assim, entre aspas, cultural, as anedotas do bairro. E tudo isso cheio de alguns enfeites que a gente fazia que davam um significado todo especial, porque o importante mesmo era valorizar as coisas internas do bairro do Laguinho. E o grupo, o Cuba Lança, ganhou muitos carnavais e até hoje ele fica assim entre os grupos que dão uma significação especial para o carnaval amapaense, com esse braço estendido no Laguinho. Você ainda está envolvido, ainda praticamente dentro do Cuba Lança, direto, ou está tendo mais tempo para isso? Olha, Período carnavalesco, digamos. No período sim, esse ano vai ser um pouco apertado, apesar de estar envolvido também com o Bloco Pererê, né? E fazendo música, sempre faço música com o Marcelo Dias ou com o Finés, para lá pro Pererê, e junto com o Eduardo e o Tadeu Canto, que são meus irmãos, lá pro Cuba Lança. Esse ano mudou de direção, mas de qualquer maneira a gente está entrosado. Eu estou meio aperreado de tempo, apertado, porque eu estou escrevendo a minha dissertação de mestrado. Tenho até o final desse mês para terminá-la. Estou em fase final e eu estou realmente com pouco tempo. Pois é, e essa formação do Fernando Canto, hoje o Fernando está se preparando nessa questão do mestrado, pós-graduação. Qual é a sua área hoje? Eu sou sociólogo, tenho várias pós-graduações, lecionei na Universidade Federal do Pará, no Núcleo de Educação, aqui em Macapá, isso na época de 82, em 85. Depois me transferi para Belém, eu lecionei na antiga Unespa, na Arquidiocese e finalmente na Universidade Federal do Pará, lecionei na área de Antropologia. Mas eu larguei essa área da docência, né, para ficar só mesmo como técnico. Hoje eu dirijo a Rádio TV Editora da Universidade, que está em processo de montagem, e resolvi estudar depois de 10 anos, estou terminando o curso de mestrado em desenvolvimento regional, com uma linha de pesquisa chamada Literatura, História e Memória Cultural. Mas eu quero te dizer também que essa questão do carnaval, do samba, foi fundamental na minha vida. Desde 77, por exemplo, eu fiz 8 sambas enredo para os Piratas Estilizados. Fiz 2 sambas para o Pirata da Batucada. Inclusive, a primeira vez que os Piratas da Batucada foram campeões foi com um samba meu, que era sobre o Biroba, ainda foi na Avenida Fábio, em 87. E fiz também algumas coisas para o Boêmio do Laguinho, 2 sambas em parceria. E hoje eu estou muito feliz da vida pelo um reconhecimento da própria Nação Negra, do próprio bairro do Laguinho, que eu e o Osmar Júnior, que somos parceiros há muitos anos, seremos homenageados pelo Boêmio do Laguinho. Isso me honra muito e eu fico muito emocionado quando eu penso nisso, que eu sei que eu vou para a avenida. Por isso que eu estou me preparando junto aos médicos e fazendo o que eu posso fazer para aguentar um tranco desse, porque sei que é muita emoção. Eu sei que ela transborda e em um momento desses
é preciso ter uma calma. É verdade. Tem que se preparar mesmo, né? Você tem que realmente aproveitar esse momento e viver, né? Essa emoção, viver essa homenagem. Você merece, tá? Fernando, canto como escritor e poeta. E por preocupação desde cedo com a natureza, né? É verdade que você se envolve também nessa questão dessas políticas públicas sobre a questão da natureza? Eu já dei minha contribuição em vários lugares em relação à questão da cultura. E onde está a cultura também está uma ambientação ecológica muito forte, que principalmente pode lidar com os seres humanos. Essa questão antropológica é muito forte, mas ela se dá principalmente pelo fato da gente ter o interesse da preservação e ter a consciência também de que nós precisamos, como se fala, salvar o planeta através de pequenos gestos, pequenas coisas, e soma de pessoas que pode fazer disso um processo de sucesso, né? Que tem bastante êxito pelo fato de que as crianças têm que ser conscientizadas para no futuro a gente ter esse bem comum preservado. Então, mas eu vejo que isso tem uma significação especial, principalmente para nós amazônicos, onde moramos ao lado do rio maior, mais bonito do mundo, que não respeitamos, jogando pneu, fazendo sujeira, jogando tudo que não presta lá dentro. Isso para mim é matar um ser vivente como nós, que precisamos tanto, que é a sua própria líquido. Pensou um rio como esse que joga cerca de 220 mil metros cúbicos de água por segundo dentro do oceano, que é essa quantidade que daria para sustentar uma cidade como São Paulo, com mais de 15 milhões de habitantes durante quase 30 anos, só um dia desse jogado no rio, e a gente jogando lixo. A água é a grande riqueza do planeta que merece ser preservada a todo custo. É por isso que nós, artistas, temos que fazer disso um motivo político, um motivo de luta política, para com que a gente possa alegar às gerações futuras essa beleza toda que nós temos que aprender a preservar e evitar que pessoas não conscientes poluam. Mas em relação à literatura que você me perguntou agora, eu fico muito feliz pelo fato de estar trabalhando o que eu penso a respeito da Amazônia. Tenho escrito peças de teatro, tenho escrito muitos contos, muitos artigos, publicado livros a respeito das coisas nossas e fazendo a minha ficção à medida do possível. Mas, sobretudo, também com a responsabilidade da denúncia, com a responsabilidade de escrever coisas que tenham significado também especial para todos nós aqui, fazendo poesia, fazendo letras de música, com muitos autores, muitos outros parceiros, melhor dizendo, e significa que, a partir do momento que essa veia literária tem que ser explorada, ela tem que ser partilhada também com a população, com as outras pessoas que gostam de ver essas criações daqui, que são bem diferenciadas do resto do Brasil e com certeza são muito bonitas. Aqui nós temos excelentes poetas, letristas, compositores e músicos. Ok. Pronto, Fernando. Eu te agradeço aí esse momento que você tirou aí para dar essa oportunidade da gente poder registrar essas obras, esses trabalhos que você fez. E agradecer em nome da Banda Placa por essas informações que você passou para a gente aqui, que já está registrado. Tá, eu só gostaria de finalizar dizendo que, numa conversa que tivemos, que eu tenho maior respeito pelo Carlitão e o Álvaro, pelos projetos que ele vem desenvolvendo há tanto tempo. Isso para mim me orgulha pelo fato de ser daqui, de estar aqui. Então essa divulgação é muito importante. E falaram agora há pouco a respeito da questão das pessoas que querem ser os pais da nossa música. Tanto foram as pessoas, os músicos que aqui que viveram, que deram esse legado a tantas pessoas, que às vezes fica difícil a gente dizer assim, olha, a música começou assim. Não é bem por aí. Toda a história ela é feita de uma escolha, e quando se escolhe, se tem esquecimentos. Então é verdade que um projeto como esse, ele vem resgatar a seriedade da nossa música,
Não significa que todos nós somos minhocões ou vivemos embaixo da terra. Nós temos que participar disso com um empenho, com uma coisa muito própria, mas sem xenofobia, sem nativismo, sem uma coisa fascista. A música é universal, ela tem que ser dada daqui sim para o resto do mundo, porque nós temos a competência, a capacidade e um valor impresso dentro dessa capacidade de criação que precisa ser mostrada para o resto do mundo. Não é nós que temos que nos adaptar ao mundo, é o mundo que tem que se adaptar a gente, porque existe todo um processo de globalização e sua perniciosidade não vai parar a nossa cultura, nem limitar a nossa criação. Então, eu fico muito feliz de fazer parte desse projeto do pessoal dos Meninos do Placa, porque considero que isso realmente resgata a responsabilidade de mostrar para o futuro as pessoas que fizeram a nossa música e a nossa cultura. O recado foi dado, então, né? Obrigado, Fernando.